Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E o horário você já sabe, termina o radar, termina a boa música do radar e a gente começa a falar aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. São os assuntos que nós temos aqui durante toda a semana. Começa depois do radar e termina por volta de 7 horas da noite o nosso programa diário aqui na TVE. E vocês devem participar e vocês participam muito. Isso me deixa muito feliz, nos deixa, a todos nós que participamos do programa, numa alegria muito grande saber que as perguntas são tantas que a gente nem sempre pode responder a todas. Mas elas serão respondidas aos poucos e dentro dos nossos horários aqui na TVE. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem mandar perguntas para o nosso telefone, que é o 3230-1530, o telefone aqui da TVE. Ou então podem mandar um WhatsApp para 985-946-773, 985-946-773, prefixo 51, para quem não é de Porto Alegre. Vocês podem mandar um WhatsApp para a gente aqui perguntando qualquer coisa a respeito de qualquer um desses assuntos do Consumidor em Pauta. Vocês perguntam e nós sempre temos alguém aqui que vai responder para vocês, esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. Eu quero pedir licença hoje nós vamos tratar de direito do trabalho, mas antes de anunciar o participante de hoje, eu quero pedir licença a todos vocês para fazer uma homenagem muito especial, com todo o carinho, com todo o amor, para minha mulher que hoje está de aniversário. Ana Helena, eu te amo muito, então é um meu abraço pelo teu aniversário na noite de hoje. Boa noite, doutor Diego Paim, tudo bem? Machado, muito boa noite a todo mundo que está nos assistindo em casa. Vou aproveitar também e mandar um grande abraço, felicitar a dona Ana Helena, querida amiga aí, pelo aniversário, e também mandar um beijo, né, Machado, para minha mulher, para minha namorada, para a Gabriela que está nos assistindo também. Que Não bom. vou ficar para trás, né, Machado? Mandou um beijo para a mulher, tem que mandar também. Hoje é o dia dos maridos fazerem esse programa aqui, começar de uma maneira bem amorosa, tá? Saudando as esposas que estão de aniversário. E uma que está de aniversário e outra que está assistindo o nosso programa. Lembrando a vocês que amanhã começa aqui no nosso programa o Direito Comercial. E estará aqui presente o João Custódio, que é da Fortus, e mais o juiz Rodrigo Trindade. Então vocês já podem encaminhar perguntas aqui para nós, a partir de agora, sobre direito comercial. Como é que se faz uma empresa? Eles vão falar amanhã sobre direito, sobre a relação entre empresas e terceirizadas. Mas vocês já podem mandar as perguntas sobre qualquer área do direito comercial. Doutor Diego Paim, a primeira pergunta que nós temos na noite de hoje vem lá da cidade de Arambaré. Puxa, é um balneário muito bonito aqui da beira da Lagoa dos Patos. E quem nos manda é o Fernando. Ele pergunta o seguinte: trabalho como porteiro há 2 anos e faço escala 12/36 noturna. Agora meu patrão me passou para a escala diurna e perdi o adicional noturno, que me ajudava bastante, já que o salário é pouco. Ele quer saber se o patrão dele pode fazer isso. Pois bem, Fernando, realmente é uma questão de redução salarial, mas nesse caso, sim, é possível que a empresa retire o adicional noturno quando ocorre a transferência do empregado da noite para o dia. Isso foi alvo de discussão por muito tempo, né? Alguns entendiam que era possível, outros não, justamente pela redução salarial. Porém, isso foi consolidado, está lá na súmula 265 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e lá diz que é possível, sim, que a empresa retire o adicional noturno caso o empregado seja transferido da noite para o dia, justamente porque ele deixa de ter aquela exposição ao trabalho noturno que quem trabalha de noite sabe que é muito mais desgastante do que o trabalho diurno. Então, esse adicional noturno é justamente para compensar esse desgaste que o trabalhador tem por trabalhar à noite.
certo? Então, infelizmente, sim, a empresa pode retirar o adicional no caso de transferir o empregado da noite para o dia. A dona Tereza, aqui de Porto Alegre, ela quer saber o seguinte, doutor Diego, sou eu quem deve cobrar as patroas que não depositam as contribuições para o INSS? Olha, dona Tereza, poder cobrar a senhora sempre pode, né? A chamada cobrança administrativa, que é aquela cobrança informal, sempre é possível ser feita entre particulares. Agora, você como segurado ou empregada, no caso, não pode entrar na justiça pedindo os recolhimentos previdenciários. Por quê? A empresa deve pagar as contribuições previdenciárias para o INSS. Então, a parte legítima para cobrar a empresa por eventual descumprimento nos pagamentos é o INSS. Então, por exemplo, às vezes acontece, Machado, o empregado precisar se afastar, gozar de algum benefício previdenciário, como auxílio-doença, por exemplo, e o INSS nega por não ter ocorrido os recolhimentos previdenciários. Porém, não é culpa do empregado, jamais. Claro, sempre é culpa do patrão, no caso. Se acontecer isso, eu aconselho que o segurado sempre procure um advogado previdenciarista, porque é possível, sim, entrar com recursos administrativos ou judiciais perante o INSS para ver reconhecido esse direito ao benefício previdenciário. O INSS não pode negar por ausência de recolhimentos. E, nesse caso, se a empresa não está pagando, o INSS tem que cobrar da empresa. Certo? Tá certo. Então, aconselho a dona Tereza que converse com as patroas para que procedam no recolhimento previdenciário, porque ele é muito importante, né? O segurado, se precisar, não pode estar descoberto, mas se precisar cobrar, é o INSS cobrando da empresa. Isso aí vai refletir no momento que ela for se aposentar, né? Não tem a contribuição hoje, não conta o tempo. Também, mas... O INSS tem que contar o tempo, mas com não... Com certeza. Mas não só para aposentadoria, como qualquer benefício, né? Daqui a pouco a pessoa se acidenta, fica doente, precisa ficar afastado um período e realmente é justo passar por complicações, né? É verdade. A dona Nara, que mora aqui na cidade de Canoas, nós temos uma série de telespectadores lá em Canoas e isso nos deixa muito felizes. Fiquei 6 anos afastado da empresa por acidente de trabalho. A perícia do INSS me deu alta. O médico do hospital não concordou com a minha alta e a empresa me mandou para o médico do trabalho. Ele demorou para me liberar e fiquei sem receber nada durante 13 dias. Ela quer saber, a dona Nara, lá de Canoas, quem pagará pelos dias que ela não recebeu. Pois bem, dona Nara. Esse é um caso típico que a gente chama, nós juristas, né, da área do direito, chamamos de limbo previdenciário. Quando o empregado está afastado, gozando de um benefício previdenciário como auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, e o INSS, em determinado tempo, ele cessa o benefício, ou seja, ele dá alta previdenciária para aquele empregado. E aí acontece, às vezes ele realmente está apto para a função e às vezes não está. Mas o que ocorre? Aí ele vai para a empresa, chega na empresa, a empresa obsta o retorno dele ao trabalho. Não, mas só um pouquinho, tu estás doente ainda, o INSS agiu equivocadamente, te vira com o INSS. Então, nesses casos, se a empresa cria essa divergência de entendimentos, ou seja, o INSS diz que o empregado está apto a trabalhar, e o médico da empresa, por exemplo, diz que ele não está, o período que ele fica afastado, e isso não é o meu entendimento, esse o que eu estou falando é o entendimento majoritário dos nossos tribunais, é o entendimento majoritário da jurisprudência. Quem é responsável nesse caso por pagar os salários do período de afastamento, desse período que não se sabe quem deve pagar, é a empresa, certo? E no caso específico da dona Nara, que ela perguntou agora, ela relatou ali, teve um ponto importante que ela falou que a empresa encaminhou para o médico do trabalho, né, vinculado à empresa, e ele demorou para liberar a funcionária para voltar a trabalhar. Então, é mais um motivo, e aí considerando que foi um acidente de trabalho, né, ou seja, ela se acidentou em decorrência do trabalho na empresa, no retorno médico do trabalho, demorou para encaminhar para o retorno do emprego. Então, fica um pouco mais clara a culpa da empresa pelo atraso no retorno do trabalho. Então, nesse caso, a empresa deve pagar. Eu até gostaria de comentar que a empresa foi prudente, porque ela chegou pelo que eu entendi, ela chegou com algum atestado de um médico particular e a empresa, vendo aquele atestado, encaminhou para o médico do trabalho. Isso foi prudente, porém teria que ter sido mais rápido. Então, o meu conselho até para as empresas
Quando o funcionário retornar do INSS, de plano, de imediato, já encaminha para o médico do trabalho para resolver logo, né? Solucionar, para direcionar aquele empregado ou para realmente para realocar na empresa ou não. Tá certo. Antes de lhe fazer umas perguntas que estão chegando já por telefone aqui, doutor Diego, eu vou lhe fazer mais uma pergunta da dona Jurema, lá de Estância Velha. Ela diz o seguinte: meu filho trabalhou numa empresa durante 8 anos e 7 meses. Saiu, fez um acordo judicial que não foi cumprido. Além de não pagarem as parcelas acertadas, não pagaram o 13º salário, férias e também não liberaram o fundo de garantia por tempo de serviço. Faz 5 anos que ele fez o acordo e até agora não recebeu nada. Na Justiça do Trabalho, dizem que estão procurando bens da empresa, mas a empresa já pediu falência, diz a dona Jurema, e ela quer saber se ela tem o que fazer. Jurema, essa é uma situação, infelizmente, comum na Justiça do Trabalho, tá? Quando a empresa fecha, falha, enfim, despede os funcionários e não paga, muitas vezes nem a rescisão, e aí vários empregados entram na Justiça pedindo seus direitos trabalhistas e nesse meio tempo a empresa entra com pedido de falência e é decretada a falência. Então, nesses casos, infelizmente, sempre demora. O que eu vou lhe aconselhar? Conversa com o advogado, eu não lembro agora, é o filho dela que entrou com o processo, É o filho né? dela. Então, conversa com o advogado do teu filho que entrou com esse processo trabalhista para verificar em que pé anda, né? Ele tem como verificar também a quantas anda o processo de falência da empresa, mas normalmente o processo trabalhista depois que termina, depois que se decide exatamente quanto que a empresa deve para aquele empregado, inicia-se a fase da cobrança. Se a empresa não pagar espontaneamente, é a cobrança forçada, que a gente chama de fase de execução. E sendo uma execução num processo de falência, sempre é mais demorado porque depende dos atos da falência. E lá no processo de falência, Machado, existe um princípio que é o princípio do par condicio creditorum, ou seja, os credores têm que estar em condições paritárias, em condições iguais. Claro. Então, lá no processo de falência, o administrador judicial vai angariar todos os bens possíveis da empresa para ratear entre os credores. Lembrando que as verbas trabalhistas são verbas alimentares e têm certa preferência na hora de pagamento. Mas é necessário que se verifique, porque muitas vezes tem muitos credores que são de verbas trabalhistas. Uma empresa grande, imagina que fecha com 100 funcionários, 200 ou mais, todos eles são verbas trabalhistas. Então, tem que angariar todos os bens possíveis dessa empresa para ratear entre os credores e de preferência trabalhistas. O senhor Ângelo, ele mora na cidade de Viamão. Ele diz o seguinte, que a esposa dele trabalhou durante 7 meses sem que a empresa assinasse a carteira. Depois, a empresa assinou por 5 anos e 5 meses, mas não pagaram, dizendo que já se passaram 5 anos e caducou. Ele quer saber se isso é correto. Existe essa figura aí de caducar um tempo, de que o cara fica sem assinar a carteira? Caducar é um termo popular, né? O que acontece, Ângelo? É Ângelo, né? Anotei aqui, Ângelo. Os créditos trabalhistas podem ser postulados até 2 anos, no prazo de 2 anos que o empregado termina a relação de emprego e ele consegue buscar os últimos 5 anos. Isso se chama prescrição. Então, tem 2 tipos de prescrição. Por exemplo, eu saí da minha empresa agora, tá? Hoje foi o último dia do meu aviso prévio. Então, hoje finalizou o meu contrato de trabalho. Eu tenho até 2 anos a partir de hoje para ingressar com uma ação trabalhista. E eu consigo buscar, a partir do momento que eu ingressar com a ação trabalhista, os direitos exigíveis nos últimos 5 anos. Então, no caso específico da sua esposa, realmente já se passaram 5 anos para trás. Então, por exemplo, se eu entrasse, se fosse empregado hoje, entrasse com uma ação trabalhista hoje, eu conseguiria buscar os últimos 5 anos de contrato. Se eu saísse da empresa hoje e demorasse 2 anos para ingressar com uma ação trabalhista, eu só conseguiria buscar efetivamente os últimos 3, porque 2 estariam abarcados pela prescrição. Então, nesse caso específico, o primeiro período de 7 meses, a sua esposa não consegue buscar.
Mas eu não lembro se ela já saiu do trabalho, Machado? Não foi dispensada ainda? Ela disse que a esposa trabalhou 7 meses sem assinarem a carteira. E depois 5 anos com carteira assinada. Assinaram a carteira. Os últimos 5 anos, a partir do momento que ela ajuizar uma ação, se ela entender que for devido, né? Se ela foi lesada, se a empresa não pagou algum direito trabalhista, durante os últimos 5 anos é possível buscar tudo. Agora, esses primeiros 7 meses, infelizmente, já prescreveram. Tá certo. Mas aconselho que vocês procurem um advogado trabalhista de sua confiança para tirar as dúvidas específicas do caso concreto da tua esposa. O senhor Felipe, que mora na cidade de Camaquã, ele pergunta o seguinte, doutor Diego: depois de remetidos os autos para a secretaria de alguma turma do TST para incluir em pauta, qual o prazo para o julgamento? Ele também já quer saber demais. Boa pergunta, Boa Felipe. pergunta. Não existe um prazo específico em lei determinado para isso, tá? Infelizmente, pelo excesso de trabalho que o nosso judiciário enfrenta, o excesso de processos que o nosso judiciário está, há uma demora considerável. Então, um prazo razoável de duração, até agora de cabeça não vou lembrar os dados específicos do CNJ, que existe um relatório que é Justiça em Números, muito interessante. Então, eu não vou lembrar exatamente os dados exatos, mas um tempo médio de duração de um processo a partir do momento que ele vai para o TST é de 6 meses a 3 anos. Não tem como eu precisar exatamente, tem que analisar o tamanho do processo, Tá certo. quanto foi recorrido ali, né, a extensão. Depende muito da turma também, tem turma que está com a pauta mais rápida, tem turma do TST que está com a pauta mais demorada, então, infelizmente, eu não consigo te precisar uma data mais exata, tá? Então, é normal demorar, isso eu posso te afirmar, é normal demorar nessa fase do processo, infelizmente. O senhor Ricardo mora na cidade de Canoas. Ele pede o seguinte, doutor Diego: podem explicar sobre o pagamento de honorários caso o empregado perca a ação trabalhista? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e acabam não procurando seus direitos por medo de perder a causa. É verdade. Até, Ricardo, essa foi uma novidade trazida pela reforma trabalhista, né? A partir de 11 de novembro de 2017, que entrou em vigor a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, ela trouxe essa novidade, que é a possibilidade de um empregado entrar com uma ação trabalhista e, se ele perder, ter que pagar honorários para o advogado da parte adversa, advogado da empresa, e também pagar honorários do perito, seja ele o contador, ou o engenheiro do trabalho, ou o médico do trabalho. Existem vários tipos de perícias, tá? Eu vou pautar minha resposta com base no entendimento atual do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, certo? Então, assim, se o empregado está litigando sob o palio da AJG, que é Assistência Judiciária Gratuita, se ele tem essa assistência judiciária gratuita deferida para ele no processo, com relação aos honorários advocatícios, o tribunal ele tem mantido a condenação, ou seja, perdeu todo o processo, vai ter que pagar um percentual a título de honorários advocatícios, porém, o tribunal suspende essa exigibilidade e a parte adversa, né, vai ter que comprovar no prazo de 2 anos que aquele empregado adquiriu condições financeiras para pagar aquela condenação a título de honorários, tá? Agora, se o empregado não recebe a assistência judiciária gratuita, que é a AJG, né? Se ele não tem esse benefício deferido pelo juízo, aí, nesse caso, ele vai ter o valor dos honorários descontados do seu crédito, porque normalmente numa ação trabalhista se pede, por exemplo, 6 pedidos, se ganha 3 e os outros 3 não se ganha. Estou dando um exemplo, né? Como acontece em muitos casos. Os 3 pedidos que tu ganhaste vão ser liquidados ali, vai ter um valor exato para ti. Sobre os pedidos que tu não ganhaste, é calculado um percentual, normalmente vai de 5% a 15%, tá, pela CLT, de honorários advocatícios. Então, esse percentual, que vai ser pequeno perto ao teu crédito, vai ser descontado do teu crédito. Tá? E é importante falar que esse Instituto da Lei ele veio para coibir aquela prática que existia no seu trabalho das aventuras jurídicas, né? Claro. Que infelizmente existiam, não era regra, mas existia. Tudo, né? Tudo que pedia. Pedia tudo e normalmente ganhava-se, né? Se não tudo, quase tudo. Quase tudo. Mas, tô dizendo o fundamento de quem fez a lei, né? Não é o meu entendimento particular.
Eu acho que é uma norma até injusta para quem não consegue provar o seu direito na justiça. Aí o empregado ele é prejudicado nesse sentido. E com relação aos honorários periciais, sejam eles quais forem, né? Se a pessoa tem a JG, ela não vai pagar. Esse é o entendimento do tribunal. Fica redirecionado para a União pagar esses honorários. Agora, se ela não tem a JG, aí, infelizmente, ela vai ter que pagar. Doutor Diego, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta da Giovana, aqui de Porto Alegre. Ela disse que estava trabalhando em uma empresa há 3 meses de carteira assinada e descobriu que estava grávida. Logo que contei, esperaram uns dias e me mandaram embora, por justa causa. Mas não teve justa causa, pois eu não fiz nada. A justa causa não teve nem justificativa. Ela quer saber o que ela faz, doutor Diego. Olha, Giovana, até o nome da minha irmã. Que bom. Tem uma irmã Giovana, outra Nicole. Giovana, a empresa agiu equivocadamente, agiu muito errado, né? Se não teve motivo para a tua justa causa, tá tudo errado, certo? Mesmo, não sei qual é o tipo de contrato que tu tens, mas estando de carteira assinada, tu tens direito à estabilidade pela condição de gestante, certo? A empregada grávida não pode ser dispensada desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, certo? Então, te aconselho que procures um advogado trabalhista da tua confiança e busque os teus direitos, né? Já que a empresa agiu dessa forma, infelizmente, pelo que eu entendi, ela aplicou uma justa causa porque ela comunicou que estava grávida. Exato. Então, isso não tem cabimento nenhum. E a pessoa a mulher estando grávida não pode ser demitida também, né? A não ser que cometa realmente uma falta grave, claro, passível de que a empresa demita, justa causa, despeça por justa causa. Salvo isso, a empregada detém a estabilidade pela condição de gestante e não pode ser dispensada. E a empresa tem que dar uma justificativa para uma justa causa? Tem que dizer por quê que foi demitida por justa causa? Tem, Machado. A empresa tem, inclusive, no aviso da dispensa, tem que colocar ali o fundamento por que a pessoa está sendo dispensada. Claro. Senão qualquer um dispensa e acabou a história. Exatamente. Tem que cumprir essa formalidade. Então tá bom. Bom, não tenho mais tempo de fazer pergunta, né? Porque nós já estamos no fim do programa. Doutor Diego, muito obrigado pela sua participação aqui. Um abraço para o doutor Paulo. Eu que agradeço, Machado. É sempre um prazer. Passou rápido hoje, né? Passou rápido. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui com Direito Comercial. Comigo estará o João Custódio, da Fortus, e o juiz, o Rodrigo Trindade. Mandem as perguntas para cá. 6h30 começa o nosso programa aqui na TVE. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.